o quanto nós precisamos ter um discernimento espiritual, discernimento bíblico, discernimento teológico na caminhada cristã. Por quê? Porque vivemos em um mundo todo, né, tudo gira em torno do pragmatismo, né? O mundo ele pensa, e até muitas igrejas, muitos cristãos dentro de igreja, até mestres mesmo dentro de igrejas, não estou aqui me referindo a certa pessoa, mas no contexto geral, porque existe muito isso, né? Que no meio, tanto no mundo como no meio evangélico, existe muito pragmatismo, né? O pragmatismo, ele dá importância daquilo que funciona, daquilo que dá certo, daquilo que é palatável, daquilo que é agradável a nós, daquilo que traz conforto, né? E o pragmatismo, ele tem destruído a vida da igreja do Senhor. E até muitos pastores e mestres têm se deixado enganar por, por, esse, por esse sistema do pragmatismo, né? Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, fala sobre as duas estradas, né? Dois caminhos, dois reinos. Diz assim, Mateus 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, né? Muitas igrejas, para atrair membros, para atrair pessoas, têm feito coisas que a própria Bíblia não dá ordem para fazer isso, né? Essas pessoas estão cometendo o pecado do pragmatismo, eles estão abrindo uma porta a qual Cristo não mandou abrir e que Cristo não abriu, né? Para ser conveniente. Muitas visões teológicas, filosofias, pragmatistas que estão querendo reinterpretar a Bíblia, as teologias, para fazer com que coisas que Cristo não, objetos ou coisas com que Cristo nunca apoiou e nunca disse que deve fazer, que entre para entrar dentro das igrejas. Então, vivemos num mundo modernismo. Então, nós devemos estar sempre apegados à palavra de Deus. Aqui ele diz no versículo 13 que nós devemos entrar pela porta estreita, e a porta estreita é Cristo, o verdadeiro evangelho. Nós devemos, meus amados, cada dia nos afirmarmos as doutrinas dos apóstolos. Por mais que apareçam homens falando coisas novas, miraculosas, por aí falando eloquente, teologicamente, com muita sabedoria, mas nós devemos sempre averiguarmos a nossa fé, a igreja que congregamos, a nossa vida espiritual em todas as áreas, na luz das Escrituras, baseada na doutrina dos apóstolos. Então, total que Cristo mandou que a igreja fosse fundamentada na doutrina dos apóstolos. Está lá em Efésios. Qualquer doutrina que não se enquadre, né, não imite aquilo que os apóstolos ensinaram, está errado. Está errado. E ele convida, Jesus aqui convida a nós a entrarmos pela porta estreita. A porta estreita é Cristo. Somente por Cristo. Né? Então, a porta estreita é o caminho que nos leva a Deus. Em Cristo. Que é Cristo. Está falando da pessoa de Cristo. Não é outros caminhos. Tem igrejas que é Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais alguma coisa. Para atrair pessoas. Pragmatismo. Isso é pecado. Isso é antibíblico, certo? E fazendo coisas que não... As pregações mudando para conforme a visão dos homens, para se sentirem bem. Meu irmão, só quer ouvir o que quer sentir bem, só vai pro Google, não é isso? Só quer... O caminho da perdição ele é largo. E a maioria vão entrar por esse caminho. A maioria que não tem discernimento bíblico, espiritual, vão entrar por esse caminho. Né? Então nós não podemos não deixar levar por essas persuasões que nós vemos aí. Nós devemos
Medir tudo à luz das Escrituras. O que é que a Escritura fala sobre isso? Né? Você escutar algo na internet, achar dúvida, ou em muitas igrejas, vá para a sua casa ler a Bíblia, procure pesquisar aquilo, busque saber qual é aquela origem, se os apóstolos ensinaram aquilo, entendeu? No versículo 14 de essa mesma passagem de Mateus 7, né? Versículo número 14, diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. É o que eu falei. O caminho do evangelho não é largo, ele não cabe todas as pessoas, né? Não aceita todo mundo. O evangelho não é palatável a todo mundo. O evangelho, o evangelho não é dessa forma como muitos interpretam. É para todo mundo. É de todo mundo. É acessível a todo mundo. Não, senhor. Quem foi que falou isso? Está mentindo. Isso é mentira. Isso é uma caricatura que criaram para atrair pessoas para si, glória para si, não para Cristo. Muitas igrejas estão cheias de pessoas lotadas, mas de falsos crentes, falsos mestres, falso evangelho, que não produz salvo, mas duas vezes filho do diabo. Por isso que o convite é nós entrarmos pela porta, e a porta é Cristo. Veja o que João diz, João, os Evangelhos, capítulo 10, versículo 9. Jesus está falando sobre o bom pastor. Ele está falando que ele é a porta. Versículo 9 de João 10, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo em Cristo. Está falando que a porta e a salvação só se encontram em Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, você será confortado no evangelho. Não que a gente não vá passar, mas o evangelho será suficiente. Essa é a pastagem que está falando aqui. Quando entramos pela porta que é Cristo, temos a revelação de Deus em nós, em Cristo. Para isso nós temos que conhecer a lei. Nós precisamos voltar aí para o Romanos, para saber que a lei de Deus nos condenou em tudo. Então a salvação só está em Cristo, não é em outros caminhos. Né? Então, nós devemos nos deter às palavras reveladas aqui, às Escrituras. Né? Nada contra a ninguém, nem sou do contra, não. Mas antes de tudo, eu escuto, ouço, mas eu não sou pastor, eu não sou, não, mas eu tenho fé, eu tenho a minha fé em Cristo e na sua palavra, e sou calvinista, conheço a Jesus Cristo e conheço a sua palavra, e antes de tudo, conheço a Cristo. Então não sai aí engolindo tudo que vão jogando aí na internet, não. E tudo que vão dizendo aí, não sai engolindo, eu peço nas luzes das Escrituras, né? Então nós devemos. No versículo 1 de João diz assim, de 10, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Está falando que todo aquele que ensina o evangelho sem ser pela porta que é Cristo é ladrão e salteador. E no lugar de fazer ovelhas, faz lobos. Charles Spurgeon escreveu uma frase que ecoa até hoje, vem se cumprindo, que ele disse assim: haverá um tempo, há 137 anos atrás, antes dele morrer, ele falou uma frase que ele disse assim: haverá um tempo que no lugar de vermos pastores e mestres alimentando ovelhas de Cristo, vai surgir falsos profetas lobos entretenendo bodes, fazendo filhos do inferno duas vezes. Então nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Né? Todo dia nós devemos fazer nossas obrigações, por mais pesada que seja, conduzir nossa família, mas nós precisamos da palavra de Deus. Nós só precisamos da palavra. O resto é resto. Acima de tudo, nós precisamos da palavra. A palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos estudar, meditar, ter bons materiais, ter bons livros. Eu quero indicar para os irmãos materiais bons de estudo bíblico, de confissões de fé reformada, que são boas. Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, que foi a primeira, e os Cânon de Dort. Eu convidar que os irmãos estejam estudando, lendo, né? Esse aí, porque o que esses homens fizeram foi imitar o que os apóstolos ensinaram. Eles fizeram reforma. Então, nós devemos sempre trilhar por esse caminho, né? Pelo caminho correto, que Deus mandou que a gente guiasse. Está na sua palavra, né? Então, nós devemos
fazer aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Né? E todos aqueles que são eleitos do Senhor, que têm um conhecimento profundo, use suas redes sociais, use para pregar o Evangelho. Não se intimide, não. Pregue o Evangelho. Nós somos sacerdotes reais. Para nós sermos de Cristo, não precisamos ter cargo, não, uma credencial lá de isso e daquilo outro, não. Não é, somos sacerdotes reais. Todo sacerdote real, ele pode fazer a obra do Senhor e pregar o Evangelho. Né? Isso não faz a gente melhor do que ninguém. É dever de todos nós, porque Deus cobrará caro. Cobrar caro se a gente não fizer isso.